respeito ao Tite. Eu não vou enganar, não vou dar a bala Juquinha. Mas então por que o Flamengo contratou todos esses jogadores, tem o elenco que tem? Para que é? Para que? O Flamengo tem, no mínimo, 2 jogadores por cada posição, 2 bons jogadores. Jogadores bons, que seriam titulares em qualquer equipe do Brasil. O Tite já está preparando um campo para uma possível derrota. Essa história, para mim, isso não serve. Porque ele já está preparando a derrota. Ganhar ou perder é do jogo, mas ele tem que competir em todas. Mas ele tem que competir em todas, ele tem elenco para isso. O Flamengo gastou milhões para dar a ele condições. Assim como o Tite, também não vou enganar ele, não vou enganar ninguém. Se não ganhar tudo, vai ser cobrado sim e não vai estar bom, não. É assim, funciona assim. O Flamengo se estruturou justamente para isso. Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar a segunda-feira acompanhando a repercussão da vitória do Flamengo ontem contra o Atlético Goianiense. Resultado importante, primeiros 3 pontos aí nessa estreia do Brasileiro. Não foi aquela grande atuação, o desempenho do time deixando um pouco a desejar, mas a gente olhando ali para o resultado foi excelente. 3 pontos, Flamengo estreando com o pé direito. Vamos ver aqui a repercussão, o que a mídia está falando. Tem um trecho aqui do Zé Elias falando sobre o Tite, o João Guilherme também analisando a partida de ontem e um trecho do Linha de Passe. Deixar os créditos aqui a todos na descrição, João Guilherme e também ESPN Brasil. Tá chegando por aqui, não é inscrito, aproveita, já se inscreve, deixa aquele like também para estar fortalecendo o nosso trabalho. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Vitória 1-0. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo venceu também o seu jogo, 2-1 contra o Atlético Goianiense. Mais uma vez o famoso venceu e não empolgou, ou venceu e não convenceu. E aí, meu amigo, vamos falar da arbitragem nesse jogo. Olha só a Areia, viu o que a gente estava falando da Areia? Essa é a primeira expulsão do jogo, logo no começo. Jair Ventura, né? Reclamando de um impedimento. Não, o cartão amarelo. Ele pediu um cartão amarelo porque o jogador dele tinha levado um cartão logo no início do jogo. Essa foi uma falta sobre um jogador dele, falta do Eric Pulgar em cima do Luiz Fernando, e ele queria igualmente um cartão amarelo. E o Tite esbravejou, minutos, ele levou um vermelho direto. O Tite esbravejou com o quarto árbitro a respeito da expulsão do Jair Ventura. Isso. Então, assim, quando um árbitro desagrada os 2 técnicos, não é os 2 times, nem as pessoas que estão assistindo o jogo. O árbitro está muito ruim para os 2 lados. Mas quando desagrada os 2 técnicos é porque a situação está muito feia. E que grande cobrança de falta do De La Cruz. Não tem jeito, né? A gente tem que falar isso. Onde a bola entra ali é um negócio absurdo. Um absurdo. Só para constar, é uma especialidade do De La Cruz, tá? Ele fazia muitos gols assim no River Plate. Demorou para fazer no Flamengo. Esse foi o primeiro gol dele no Flamengo, né? Sim. Esse gol aí, mas um gol decisivo, um gol muito importante. A gente tem o gol de empate Luiz Fernando, do Atlético Goianiense, né? E a partir daí, já tinha a polêmica da expulsão do Jair Ventura e tal, que aconteceu, o árbitro disse que foi xingado e tal, etc. E a partir daí começam as polêmicas. Esse lance aí, eu acho que ele não é polêmico porque foi pênalti. Aí a questão é, Léo Pereira, onde você estava com a cabeça? Exato. Né? O que aconteceu? Deu um branco, o que aconteceu com o Léo Pereira? Olha, lance, bola do Flamengo na posse do goleiro. Na cara do juiz, o juiz está virado para ele. Com VAR, com tudo que tem direito, todo mundo inteiro vendo. Esse aí não dá para colocar na conta da arbitragem, porque foi um erro infantil do Léo Pereira, perdeu a cabeça, se desequilibrou, o Shailon acaba desperdiçando. O Shailon que faz um baita ano, viu? Já vem desde a temporada passada crescendo. Sim, tá muito bem, é um dos líderes ali da criação do time do Jair Ventura. A gente vai ressaltar que o Atlético Goianiense tinha 15 vitórias consecutivas. Só uma coisa, Breira, desculpa. Aí o lance polêmico também, o gol do Atlético Goianiense, que seria o gol da virada, mas o lance de impedimento. E aí é polêmica pela demora também na análise do lance, que acaba gerando irritação. Mas havia impedimento. Sim, havia impedimento. Mas demorou, mas muita demora. A ação em campo tem esse jogo subindo, né, cara? Esse jogo demorou umas 3 horas quase para acabar. Exatamente. Então, não acabava de jeito nenhum. Para tentar falar do jogo sem mencionar a arbitragem no primeiro momento... Não, de desafio. Não, vai lá. É difícil, mas acho que até focando no Flamengo, não era um adversário qualquer. Um adversário que vem numa boa fase, o Jair Ventura fazendo um grande trabalho, um time que marcou mais de 50 gols na temporada até aqui, mais gols até do que o Flamengo. Perdeu pouquíssimo desde que ele chegou, né, na 20ª rodada da Série B. A gente estava falando do Vitória de 23 jogos. Se não tivesse perdido hoje, o Atlético chegaria a 23 jogos de invencibilidade jogando em casa. Então, era um adversário respeitável. Claro. Mas a forma como o jogo foi desenrolando
deixa muito a desejar. A gente falou do Abel Ferreira poupando no Palmeiras e como isso nem é uma questão, como acontece ali de uma maneira tão natural que não gera polêmica nenhuma, porque o técnico está ali há muito tempo, a diretoria já conhece, os processos são muito bem alinhados. No Flamengo, a torcida já está com aquela lupa no Tite para ver, vamos ver como o Tite vai escalar o Flamengo na estreia no Campeonato Brasileiro, até pela declaração no começo da semana, e o Tite vai com o que ele tem de melhor disponível. Ele vai com uma improvisação do Ayrton Lucas na direita, não tinha o Varela à disposição. Virose, né? O Varela foi virose, né? Foi uma virose, um imprevisto, improvisa o Ayrton Lucas, mas fora isso, era o que tinha de melhor à disposição. E o Flamengo, depois de abrir o placar, depois de ter... E aí um jogo também em que o Flamengo, hora nenhuma, conseguiu ter o controle da partida, de dizer, ditar a rédea. Foi um jogo em que o Atlético Goianiense estava até muito confortável e mesmo depois da expulsão, continuou incomodando. E aí é o ponto crítico para o Flamengo, porque para o torcedor do Flamengo foi ali uma sensação de já ter visto esse filme, pelo que aconteceu no jogo contra o Milionários. E no caso do Atlético Goianiense, o Atlético entra para o segundo tempo já com um jogador a menos. E o Flamengo com uma postura diferente, tentando negociar um pouco mais com o resultado. E para o Tite, é preciso observar o ambiente. Não dá para o Tite tentar repetir uma receita vitoriosa num ambiente que não vai tolerar a forma. Mesmo que o resultado venha, e o resultado apareceu mais uma vez, o Flamengo contra o Milionários não perdeu, fora de casa, aceitável para uma estreia como visitante na Libertadores, venceu hoje fora de casa, um adversário que vinha de 15 vitórias consecutivas, mas a maneira desagradou. E o torcedor que olhar para o desempenho do Flamengo e questionar, terá razão não só pelo que ele se acostumou a enxergar como um padrão de excelência, que é um Flamengo que investe alto, que tem um grande elenco, e um torcedor que vai cobrar que esse time jogue para frente, que esse time não negocie resultado. E para o Tite, acaba sendo ali uma receita pronta do fracasso, tentar sentar em cima de resultado. Mas não me parece que o Tite está sentando em cima do resultado. Não, mas pela postura do time nesses jogos, contra Milionários, contra Palestino, o Flamengo abre uma vantagem e o segundo tempo, aquela postura modorrenta, um time com toquinho para lá, toquinho para cá. Então, mesmo que não seja uma orientação da comissão técnica, é preciso até deixar isso claro como forma de comunicação. Olha, não foi isso que a gente combinou, os jogadores ou sentiram no aspecto físico, mas a orientação não era essa, a orientação não era negociar com o resultado. E hoje a sensação... Mas aí se o Tite vai para a coletiva e falar isso, a impressão que dá é que ele está jogando para cima dos jogadores. A orientação não foi essa, os caras que fizeram isso por um motivo ou pelo outro, aí você cria um outro problema, que é recorrente no Flamengo. A sensação que me deu hoje foi o Flamengo, temos um a mais, vamos 1-0 no placar, vamos negociar. E negociar com esse Flamengo nas mãos, com esse elenco, é algo muito crítico para o treinador. Essa negociação tem sido recorrente. Então. Aconteceu no meio de semana com o Palestino. Depois de um bom primeiro tempo, o segundo tempo do Flamengo foi lá embaixo. E Eugênio, e que resultado? Contra o Nova Iguaçu também. O Nova Iguaçu na volta. Também. Segundo jogo contra o Fluminense. Sim. E assim, o meu ponto é... Quatro, 5 jogos. Que resultado esse negociar com o resultado... com um a mais. Com um a mais. Então, já são 4 ou 5 jogos. Milionários, 2 da Libertadores, fora de casa. Em todos esses jogos recentes, Milionários, Palestino e agora contra o Atlético Goianiense, o negociar com o placar não significou mais segurança para o Flamengo. Porque se o Tite entrega 1-0 ali, negociou, o time descansou, não sofreu, como aconteceu com o Palmeiras jogando contra o Vitória, ok, correto, o time não sofreu, mas nesses jogos, em todos esses 3 jogos, o Flamengo sofreu 10 finalizações ou mais. E aí 10 finalizações contra o Palestino, um time frágil tecnicamente, e hoje, mais uma vez, 14 finalizações do Atlético Goianiense, sofrendo com um jogador a mais. Então é algo, em termos de postura, em termos de atitude do time e de orientação, que o Flamengo não pode cometer mais, que é negociar com o resultado e o pior, tentar sentar no resultado e perder o equilíbrio. Não é, o Tite bate tanto nessa tecla. Sim. Equilíbrio, um time equilibrado... Vão escapando, né, das mãos, assim. Você jogo na mão, só para ressaltar, William, não é um ponto ali alarmista, nossa, o trabalho do Tite está horrível.
O trabalho do Tite até aqui é correto, aponta para uma boa perspectiva, mas é um ponto de atenção, até mesmo para que o torcedor compre o barulho do treinador. Pô, a gente vem de várias temporadas trocando técnico, a temporada no ano passado isso não funcionou, vamos abraçar esse técnico? Mas o treinador também não pode oferecer esse tipo de atitude, e aí a atitude que o torcedor desanima, poxa, a gente com um a mais, o Flamengo com esse elenco, mesmo jogando fora de casa, com uma postura de administrar resultado, então eu vejo que são erros que o Flamengo não deve incorrer, sobretudo o Tite. O André, até passando para você, eu sei que você quer falar, você acha que o Flamengo andou para trás? Estou tomando como base que é uma pergunta de um repórter, até, desculpe, não lembro o nome do repórter, na coletiva para o Tite, que do Carioca para cá, parece que o Flamengo andou para trás. Ele tirou como parâmetro aí 4 jogos, os 2 da Libertadores, colocou até a própria final do Carioca, contra o Nova Iguaçu. O Tite falou, fizemos um bom primeiro tempo contra o Nova Iguaçu, aí veio na história do primeiro tempo. Você acha que houve algum retrocesso nesse recorte de jogos aí? Aí, nesse raciocínio, pode ter uma falsa impressão causada pela quase infalibilidade do Flamengo durante o Campeonato Estadual, quando sofreu um gol. Né, com time reserva. E navegou pelo campeonato de uma maneira indiscutível. Né? Há críticas ao segundo jogo contra o Fluminense, ao jogo da Taça contra o Nova Iguaçu, trechos, né? O jogo contra o Fluminense foi mais criticado pela forma conservadora como o Flamengo jogou. Mas tinha vantagem, né? Por causa da comparação direta com o que o Flamengo fez no primeiro jogo. Então foi o grande jogo dele na temporada. Exato, quando o Flamengo não deixou o Fluminense respirar. Vantagem, né, André? Sim, claro, mas assim, aí é uma expressão que eu acho que vai ser repetida durante um bom tempo. Este treinador trabalha desse jeito. A minha impressão de algo que deve estar deixando o Tite incomodado, a comissão técnica dele também, é que assim, a impressão de solidez defensiva, que é o que indiscutivelmente ele buscou no campeonato estadual, na construção do time, não só porque ele trabalha assim, não só porque essa é uma convicção dele, mas porque também, se a gente lembrar de 2023, o tal momento sem a bola do Flamengo era uma vergonha. Era um time permissivo. Sim. Durante praticamente todo o ano foi assim. E não adianta, nenhum time assim vai a qualquer lugar nesse nível de futebol. Você pode ter o talento ofensivo que você quiser, escreve aí o nome dos jogadores. Se você, sem a bola, tiver o comportamento que o Flamengo teve ao longo da maior parte de 2023, a maioria dos jogos, acabou. E foi o que aconteceu. O Flamengo disputou 1000 coisas em 23 e não ganhou nada. Isso não é normal. Sim. Lembra que a brincadeira que a gente fazia? Era mais fácil, antes de 2023, se alguém fizesse a pergunta, ou o Flamengo vai ganhar todos os troféus, ou vai perder todos. O que você acha que vai acontecer? Todo mundo votaria em ganhar todos. Ganhar todos, lógico. Sim. Não perder. Perder todos é muito mais difícil, é um feito futebolístico do Flamengo em 2023. É a prova da incompetência absoluta. Rapidinho, André, se você pegar as projeções de agora para o ano, a gente, por exemplo, fez um levantamento, os comentaristas, apresentadores foram consultados aqui, fizeram um levantamento para o site. Qual é o time que a gente colocou como favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro? Flamengo. O Flamengo. Você pega todas as projeções feitas para Libertadores, Flamengo, Palmeiras, mas o Flamengo sempre um bocadinho lá na frente. Mas tem que estar. Tem que ser assim. Obrigação. O meu brigar, ponto, não ganhar. O meu brigar ponto por tudo. Para concluir é que o gol que o Flamengo toma na estreia na Libertadores não é um gol admissível por um time que se orgulha da forma como se defende. Sim. Não pode tomar o gol daquele. O jogador domina a bola quase na pequena área, mal, a bola escapa, quase que o outro jogador está mais longe da bola ainda consegue finalizar. O mesmo Primeira cara, abordagem do Pulgar, né? o mesmo cara que domina, finaliza com 3 jogadores do Flamengo em volta dele. Então, isso deve ter deixado a comissão técnica do Flamengo falando, não pode acontecer isso. E de lá para cá, o número de finalizações que o Flamengo cede é preocupante. Sim. Mas não perdeu, verdade. Sim. Não se discute. O problema, além do torcedor falar, uma boa parte da torcida do Flamengo não aceita apenas o resultado, precisa de um futebol que encha os olhos e tudo mais, isso é uma questão de gosto. Eu estou falando de uma outra questão, que é um time que está sendo construído inicialmente para ser defensivamente competente e depois deixar o talento fluir. Há 4 atuações não tem conseguido fazer isso. Verdade. Esse, para mim, é aliás, e hoje, até para a gente colocar, porque a gente vai ter que falar do jogo do Corinthians aqui na sequência, o tempo está curto, mas para não deixar passar, porque é um lance extremamente polêmico, acho que envolvendo a arbitragem o mais polêmico do jogo, que é justamente o pênalti para o Flamengo já no final da partida. Então eu queria rodar esse lance e perguntar, hoje a vitória veio por conta do erro da arbitragem?
Eles colocam na conta? E aí eu peço pra gente colocar o último lance do jogo. Depende se você considera o pênalti um erro da arbitragem ou não. Se você achou que foi pênalti, não. Vocês consideram que foi pênalti ou que não foi pênalti? Esse é o ponto. Vamos lá. Então, pra mim foi. Pra mim Foi? também. Cotovelo no rosto ali? Pra mim também foi. Cara, então, eu discordo. Pra mim é pênalti, mas uma falta e não uma agressão. Ele expulsa o Maguinho. Pra mim, ele tenta subir. É imprudente. É movimento de impulsão ou é imprudência mesmo? Não, Deu com o ele abre cotovelo mais no o rosto? braço do que o O necessário. que deveria. Ele foi imprudente, mas não com um intuito de agressão. Não vi Eu não uma acho que ele jogada quis dar uma violenta. cotovelada na cara do adversário, mas ele Então, acertou o rosto. eu achei a expulsão exagerada. E pra mim... É isso, Sim. eu fecho com você nisso aí. Mas nesse caso, é um lance, é uma falta interpretativa. O árbitro ali no campo interpretou que não foi falta. O VAR chamou para revisar, nesse caso, um lance interpretativo. E aí eu discordo, porque se o árbitro tem de marcar, que marque ele no campo. Não foi uma agressão, acho que todos nós concordamos aqui, um lance, para mim, pênalti. Eu, se estivesse no campo, teria marcado o pênalti e, no máximo, dado um cartão amarelo para o Maguinho, pela imprudência de subir com esse braço aberto. Então, achei um exagero a expulsão, mas não questiono a marcação do pênalti, até porque o Bruno Henrique depois a boca sangra porque ele tomou uma pancada, de fato, uma pancada ali. Nessa altura, foi imprudente, né? atrapalha o Bruno Henrique a subir. Acho que a palavra é essa, não vejo maldade, acho que imprudente. Você vai subir, por mais que você tenha que fazer o movimento do braço, você está sentindo o corpo do adversário ali. Não é que ele não viu, ele sentiu o Bruno. O Bruno tem antes da cotovelada, eles estão ali em contato. Ele não precisava nem ter sentido, né, Renato? Você sabe quando o adversário está atrás, o cara vai subir junto. Então, esse braço aí realmente é muito temerário e, para mim, penalidade que deveria ter sido marcada no campo. Pode completar, Eugênio. Só para pontuar o que a gente já falou aqui, mas voltar, que a gente falou fora do contexto da análise do jogo do Flamengo. Hoje teve de tudo no jogo, de tudo, literalmente, e o que menos teve foi futebol. Porque o gramado não permitiu. O gramado não permitiu e a sequência de lances da partida, que foi muito picotada, o jogo teve 11 minutos de acréscimo no primeiro, mais 12 no segundo, sei lá. Foi muito parado. Isso não permite ter jogo de futebol. Para aqui, joga 2 minutos, para de novo. Aí a bola quica, sobe. Aí a expulsão, concussão. Teve mais de uma vez. Mais uma vez, jogadores batendo cabeça com cabeça no jogo. Duas substituições, uma de cada lado, pelo novo protocolo de concussão, que permite uma substituição a mais. Teve de tudo, menos futebol. O que menos teve foi futebol. Então, assim, a gente está analisando um momento ruim do Flamengo, que eu acho que é consequência da diferença de nível mesmo, de adversário. O Campeonato Brasileiro, com todos os problemas que a gente está elencando aqui, ele apresenta um nível médio de dificuldade muito superior ao campeonato estadual. E que vem aumentando. E vai ser cada vez mais difícil mesmo. E aí você tem um ambiente, a gente sabe do calor de Goiânia, da umidade de Goiânia, do gramado ruim. Isso tudo pesa também para que não tivesse jogo de futebol hoje. Teve muito mais disputa, briga por bola, do que exatamente um jogo, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Atlético Goianiense. Outro lugar de mais. É que eu queria fazer a pergunta justamente então Valeu, faça Bruno. Bruno. Espera, Peraí, Djalma. Não, peraí. Bruno, não, já que eu tô indo, só para terminar, nós só estamos falando de arbitragem. Vamos falar um pouquinho do jogo. O Flamengo não jogou bem, mas eu acho que muito em função desse campo também que estava horrível. Horrível, o Flamengo não atuou bem, porque acaba que a gente só fala de arbitragem e não fala do jogo. O time tem que melhorar, realmente está tendo uma queda. E o Tite, a gente sabe que é difícil ganhar, mas o torcedor vai cobrar tudo, para ganhar tudo. Tá? Você sabe que teve Boa uma noite parte a do todos gramado, aí. Djalma, que estufou por causa da drenagem. Isso. Aí no intervalo entraram com uma tábua. Você viu o tamanho do cara que foi lá? Batendo com a martela pra baixar ali, né? Marretaram o gramado. O cara é gigante. Isso é Série A de Brasileirão, hein? Posso fazer a pergunta Vai, pro pergunta Djalma? pra saideira do Djalma. Ô, Djalma, desculpa aí te incomodar e tal, né? Eu sei que já tá pra sair do programa, mas assim... Que isso? Eu vou aproveitar a sua experiência de Flamengo. Com todo respeito ao Tite, eu não vou enganar, não vou dar lá bala Juquinha, mas então por que o Flamengo contratou todos esses jogadores, tem o elenco que tem, pra quê? Pra quê?
certo? Não, não vou enganar ninguém. Ô, Zé. Então, o mínimo era assim, iremos tentar ganhar todas as competições porque temos elenco para isso. Temos que competir em todos. Temos que competir para isso. A diretoria investiu para isso, para que a gente possa disputar todas as competições de forma igual. Porque o Flamengo tem, no mínimo, 2 jogadores por cada posição, 2 bons jogadores. Jogadores bons, que seriam titulares em qualquer equipe do Brasil. O Tite já está preparando um campo para uma possível derrota. Né? Eu queria só perguntar para o Djalma, porque o Djalma está lá no Rio, tem a história conhece o flamenguista, porque, assim, essa história, para mim, isso não serve. Porque ele já está preparando a derrota. Ganhar ou perder é do jogo, mas ele tem que competir em todas. Mas ele tem que competir em todas, ele tem elenco para isso. O Flamengo gastou milhões para dar a ele condições. Quanto foi que o Flamengo pagou para trazer o Léo Ortiz, do Red Bull? 7 milhões. E não pode disputar o campeonato? Todos os campeonatos? É só isso, Djalma, para você. O que você acha? Pela lateral direita, hoje teve uma improvisação, hein? Ayrton Lucas de lateral direito. Faltou gente ali, do lado direito. Fala, Djalma. Ô, Zé, então, para ir embora, Zé, vou te responder. Assim como o Tite, também não vou enganar ele, não vou enganar ninguém. Se não ganhar tudo, vai ser cobrado sim e não vai estar bom, não. É assim, funciona assim. O Flamengo se estruturou justamente para isso. Tem 25 jogadores praticamente quase do mesmo nível para isso. Então, como você falou, o torcedor não vai gostar, alguns não vão gostar. Não, todos os torcedores não vão gostar, porque eles querem realmente que o Flamengo ganhe tudo e a cobrança vai ser para isso. E eu acho que concordo com o Zé, está preparando de repente ali o terreno, caso aconteça algum imprevisto. Imprevisto não, né? Que é difícil realmente ganhar tudo. Mas o Flamengo tem elenco para brigar por tudo, sim. E é capaz de ganhar, e se não estiver jogando bonito, que ser questionado ainda, mas você tem que ao menos falar assim, iremos competir em todos os campeonatos. Não vamos ganhar. Responsabilidade dessas equipes. Djalma, obrigado, viu? O Flamengo jogou muito mal, né, gente? O Flamengo jogou muito mal. E uma coisa que foi levantada na transmissão do Premier, pelo comentarista Richarlison, muito interessante. De novo, o Flamengo, em um jogo com um adversário que tinha um jogador a menos, teve problemas. Não conseguiu se impor. O Flamengo realmente, depois da conquista do Campeonato Carioca, os jogos que ele fez contra Milionários, ainda entre os 2 jogos contra o Nova Iguaçu, o Palestino, no Maracanã, e hoje contra o Atlético Goianiense. As partidas contra Milionários e Atlético Goianiense foram muito ruins. O Flamengo não jogou absolutamente nada. O De La Cruz hoje foi o grande destaque. Um golaço que o Zico assinaria, né? Realmente provando que é uma contratação espetacular do Flamengo e que já deu certo e que tem tudo para se tornar cada vez mais um ídolo da nação rubro-negra. Mas o Flamengo muito apático, muito devagar e começando a perder algo que estava caracterizando o time nesses 3 primeiros meses do ano. O Flamengo está dando chances aos adversários e hoje levou o 3º gol na temporada. Isso aí é um número fantástico. Né? Estamos em abril. O Flamengo levou o 3º gol na temporada e o 2º gol que o Tite levou com o time dele em campo. É algo realmente sensacional. Mas é uma situação que tem que ficar alerta. O Flamengo parece, neste momento, que ele está jogando em final de temporada. Que os jogadores já estão cansados. E o pior, que na verdade é o melhor, ainda está por vir. Acabou agora a pré-temporada. Agora, depois dos estaduais, é que a temporada pega firme, pega fogo, e o Flamengo mostra que está caindo de produção. Então, isso, de fato, é preocupante. O Flamengo não teve hoje o Varela na lateral direita, usou o Ayrton Lucas por lá, o Vinha na esquerda, mas o nível de atuação do Flamengo caiu muito nessas últimas 3 partidas. Então, de fato, o Flamengo caiu
de produção. E vem aí, São Paulo, quarta-feira no Morumbi, que está em crise, com o Carpini aí balançando. Depois, Palmeiras no Allianz no próximo domingo. A viagem para a Bolívia para encarar o Bolívar pela Libertadores. E, na sequência, um clássico com o Botafogo no Maracanã, às 11 da manhã de um domingo. E é só o começo. Não vai parar mais até o final do ano. Então, é um momento realmente de preocupação em relação ao rendimento da equipe do Flamengo, né? Rapaz, olha aqui, meu amigo, o canal do Rei Flá. Grande João, o Flamengo foi bem no primeiro jogo contra o Fluminense, depois ladeira abaixo. É bem preocupante. Grande Rei Flá, meu amigo, você é um gênio, hein? Invadindo as lives dos outros aí. Parabéns pelo seu trabalho, me divirto muito com você. Muita criatividade, muito talento, parabéns. Cara, o Flamengo nos jogos contra o Nova Iguaçu, ele já deu uma administrada, né? Mas como era um time muito superior, meteu 3-0. Começou a me chamar a atenção a partir do jogo com o Milionários, que a gente sabe que tem altitude, que é mais difícil, mas tinha um jogador a mais em campo. E foi o que aconteceu hoje. O Flamengo ficou uma boa parte do jogo com um jogador a mais e não se impôs. Então parece que o Flamengo caiu de rendimento e está caindo de rendimento no momento que o Flamengo tinha que subir de produção. Então isso realmente é uma preocupação. Muito abraço para você, meu amigo. Felicidades. Eu estou com uma tosse chata aqui. Peço perdão aí a vocês que estou toda hora tossindo aqui. Vamos ver aqui Opa, temos um novo membro do canal, o pastor Yuri Tavares. Muito obrigado, pastor. O pastor mora lá fora, né? Se eu não me engano, mora na Austrália ou na Nova Zelândia, não é isso, pastor? Abraço para você, muito obrigado por virar membro. Super sincero, R$5. Um abraço, meu amigo. João, você não acha que o Tite pode perder o grupo por querer aparecer mais que os jogadores? Não. O Tite, ele sempre foi do jeito que ele está sendo no Flamengo. É que há um choque cultural entre o que é o Tite e o que é o Flamengo. Eles são muito diferentes. Eles têm estilos muito diferentes. A torcida do Corinthians é a mais adequada para falar do Tite, porque ela conhece o Tite como ninguém. No início do Tite lá, e ele teve algumas passagens antes de se tornar o maior treinador da história do Corinthians, o Tite era muito criticado. Muito criticado. A torcida do Corinthians não gostava do Tite e fazia as críticas que a torcida do Flamengo faz hoje. O cara se contenta com pouco, é o empatite, lembra desse apelido? O empatite surgiu lá, na Fiel. O time dele não leva gol, mas faz pouco gol, joga sempre contente com o resultado. Foi eliminado pelo Tolima, lá no início da Libertadores de 2011, a torcida queria jantá-lo vivo, mas aí ele ficou. Ficou e ganhou o Brasileiro de 2011, a Libertadores de 2012, o Mundial de 2012, o Brasileiro de 2015, ganhou a Recopa Sul-Americana, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou tudo, praticamente, no Corinthians. Mas ganhou desse jeito aí, que o levou, inclusive, à seleção brasileira, quando ele era muito criticado, né? Grande parte das torcidas criticavam o trabalho do Tite, apenas a torcida do Corinthians, por amá-lo, por tudo que ele fez, defendia o Tite. E agora a torcida do Flamengo está conhecendo e tentando se acostumar com o Tite. Só vai dar certo se o Tite ganhar algo grande pelo Flamengo. O Campeonato Carioca não é suficiente para o Tite conquistar a torcida do Flamengo, né? Sempre há um pé atrás em relação ao Tite. E este momento do time de queda de nível de atuação reativou essa desconfiança da nação rubro-negra em relação ao trabalho do Tite.
Mas eu digo, até porque acompanho o Tite há muitos anos, ele sempre foi assim. Ele é desse jeito. E ele é muito vitorioso, cara. Dá uma lida aí no currículo do Tite. Você não pode negar isso. É um cara extremamente vitorioso. E desta maneira que ele é, ele pode levar o time do Flamengo a muitas conquistas. Mas chama atenção. O time caiu de produção. O time está mal. O Flamengo não jogou nada contra o Atlético Goianiense hoje. Foi uma partida horrorosa. Horrorosa. Foi muito ruim a partida do Flamengo, como já tinha sido uma partida ruim contra o Milionários. No jogo do título contra o Nova Iguaçu também já estava devagar, quase parando. No jogo contra o Palestino, primeiro tempo foi muito bom, mas perdeu muita chance de gol. E no segundo tempo caiu de novo, né? Então, aquela situação que parecia que o Tite estava mobilizando os jogadores e colocando os jogadores no seu modo de atuar, o Tite, não sei. Deu uma quebrada nisso daí. Vamos aguardar. Tá aí, galera. Flamengo que ontem venceu o Atlético Goianiense 2-1. Não foi um jogo fácil, mesmo com um jogador a mais. O time teve dificuldades para achar ali o segundo gol. Ele conseguia num pênalti ali no final, na reta final já da partida, um pênalti no Bruno Henrique. Muita gente contestando o pênalti, mas que, na minha opinião, foi pênalti. Claro, o Bruno Henrique até postou uma imagem no Instagram, né? Com um corte na boca, o que deixa claro, né, que foi muito pênalti. Mas o Flamengo, como foi bem destacado aí pelo João Guilherme, desde a estreia da Libertadores ali contra o Palestino, o Flamengo não está conseguindo jogar um bom futebol. Contra o jogo da volta mesmo, contra o Nova Iguaçu, não jogou bem. Contra o Milionários também, outra partida muito contestada, aí o torcedor já criticando bastante. E agora contra o Atlético Goianiense. O Flamengo jogou com um homem a mais. Tinha a obrigação de atropelar o Atlético Goianiense, com todo respeito. Mas o Flamengo tem um timaço que nessas últimas partidas não está conseguindo jogar um bom futebol. O Carioca, até que o time estava vencendo e convencendo. Já nessas últimas partidas, como ontem mesmo, venceu, mas não convenceu o torcedor. E a torcida está com o pé atrás aí com o Tite. Ele que já deu algumas declarações falando que pode priorizar, né, algumas competições. A gente não sabe se ele já está ali preparando um terreno para caso o Flamengo não conquiste, né, o brasileiro. Mas o time que se reforçou, não concordo com o Zé Elias, o time que se reforçou, que se preparou, né, botou um timaço, um grande elenco, não pode priorizar. Tem que entrar forte em todas as competições. E o Tite, né, com essa... Na coletivo mesmo ontem ali, falando que é claro que ele quer ganhar tudo, que ele pensa igual o torcedor, mas é um Flamengo que nessas últimas partidas não vem conseguindo jogar, né, demonstrar aquele bom futebol. Ontem venceu com um golaço do De La Cruz, um golaço mesmo, o que deixa claro, né, que o Flamengo contratou, né, um baita de um reforço, cara importante agora nas bolas paradas ali, né, principalmente nas faltas, e o gol do Pedro já na reta final, mas o desempenho do time muito abaixo. É aguardar a sequência aí dos próximos jogos. O Flamengo que no meio de semana já tem a próxima rodada, final de semana tem um jogo contra o Palmeiras, então agora começando de verdade a temporada, e muitos jogos, e o Brasileirão a gente sabe, né, que é bem disputado, mesmo como a gente viu, o Atlético Goianiense que não tem um bom elenco, ontem deu trabalho, e o Tite tem que abrir o olho, o Flamengo tem que abrir o olho também, e tomar cuidado para a sequência dos próximos jogos aí que vem pela frente. Deixa a sua opinião nos comentários, torcedor do Flamengo, o que você achou da atuação do time ontem, o que tem que melhorar para a sequência, do que o Tite mais está errando. Deixa a sua opinião aqui, quero ver a opinião de você, torcedor do Flamengo, comenta aqui abaixo. Obrigado a você que assistiu até o final, valeu e até a próxima, galera.